E aí a gente não sabe se o Otávio vai continuar no próximo jogo, né? O Náutico... Hoje, o pensamento da diretoria é: se for para trazer qualquer um, deixa Otávio. Um treinador que não... Por exemplo, um João Bursi, que subiu ano passado com Vitória. O Náutico não vai querer fazer um investimento, grande... E olha que o Náutico fez uma sondagem. Mas, na visão do Náutico, é melhor deixar Otávio, por enquanto, do que investir em João Bursi. O Náutico quer um nome mais certeiro, mais um que tenha mais convicção. Obviamente que nenhum dá certeza de nada, mas com mais convicção. Por isso que fez 2 tentativas de Daniel Paulista. O primeiro nome contactado foi Daniel Paulista, ainda semana passada. O Náutico foi para outros nomes, foi para Marchiori, teve uma proposta, teve uma consulta por Catalá também, né? Mas foi só uma sondagem, o Náutico nem chegou a fazer uma proposta oficial. E teve Alan Al também, né? Que chegou a negociar também. E aí, no final de semana, o Náutico fez outra investida em Daniel Paulista, aumentou a proposta, era um salário generoso, que o Náutico era um salário para ele ser, se não maior, mas um dos maiores salários aí de treinadores na Série C. Então, o Náutico fez uma força-tarefa para tentar, Daniel Paulista não aceitou. Mas também não descartaria 100% ainda Daniel Paulista, não, porque o Náutico, Daniel está esperando uma situação da Série B, pode ser que a rodada da Série B movimente o mercado, né, a rodada do meio de semana, tem a Chapecoense, o próprio CRB, né, que foi o último trabalho dele, mas se esses times ganham e não se mexe, pode ser que o próprio Daniel ligue de volta e diz: não, vou pro Náutico. Uma vitória sábado, que o Náutico entrando no G8 pode também abrir os olhos, dá para subir com esse time. Tudo pode mudar. Mas não sei a partir de agora, né? A gente tá fazendo a live assim que o jogo acabou. Não sei qual a análise da diretoria sobre o Otávio. Vamos dar mais uma chance ou vamos fechar, por exemplo, com o Marchiori, que é um treinador que o Náutico chegou a negociar, mas ele pediu, a informação que a gente tem de 80 mil, o Náutico ofereceu menos. Mas, por exemplo, a Daniel Paulista, o Náutico ofereceu mais. Porque o Náutico tem mais certeza de Daniel Paulista do que com o Marchiori. Então, o Náutico tem esse lastro para pagar os 80 mil Marchiori. Só não acha que Marchiori vale, né? Exatamente. É um treinador que... veja, Marchiori subiu ano passado, né? Foi vice-campeão da Série C. Mas chegou na Série B, não rendeu numa Série B. Perdeu quase todos os jogos. Então, o Náutico acha que ele ainda é um treinador de Série C, diferente do Daniel, que hoje é um treinador de Série B. Daniel é um treinador que está no patamar de Série B, né? No mínimo, né? Agora, a única coisa estranha que eu acho do Daniel, não ter pego nenhum time, né, nesse ano. A gente tá em meio pro fim de maio aí. Daniel saiu ali na penúltima rodada da Série B, do CRB, né? Já para chegar de lousa, para planejar 2023. E não pegou, né? Assim, era um cara que tinha conseguido se inserir no mercado, né? Tinha pego um Guarani, tinha pego uma sequência no Confiança, próprio CRB. E meio que teve um início de ano. E Daniel não é um cara que está nesse nível de treinador, de abrir mão daquela conversa que a gente... não, porque estadual não. Daniel é um cara que tem que trabalhar onde aparecer. Tudo bem, eu sei que financeiramente não é um cara que... é um cara que tem uma carreira vitoriosa, ganhou dinheiro e tal, mas eu acho que para se inserir no mercado, ficar 5 meses fora é muito ruim. Por isso que eu achei que quando começou a ventilar no Náutico, ele fosse pegar. Porque, na minha visão, era muito mais uma falta de mercado nesse início de ano do que uma opção dele. Mas, a princípio, ele está esperando alguma coisa da Série B, né? Deve ter alguma coisa... aproveitando o gancho, acho que o Thales botou aqui no chat, aqui, dizendo que ele falou em algum podcast que ele estava estudando idiomas. Talvez foi uma opção dele, não ter pego algum time nesse começo de ano, mas, de fato, ele é um treinador que tem mercado, é até surpreendente mesmo a gente está em maio e ele não ter pego nada ainda, mas é também um preço que o Náutico paga, né, por jogar uma Série C. Você vê, o cara tá tanto tempo sem ninguém, e tem um clube que já fez 2 propostas, né, uma sondagem, acho que, como o Cláudio falou, né, acho que foi a segunda vez já que foi para cima, mas é estranho, mas assim, é um treinador que poderia ajudar muito, mas eu queria também aproveitar o gancho que o Cláudio fez um comentário muito bom, dizendo que talvez o Náutico ganhando mais alguns jogos, subindo mais para o G8, mostrando mais futebol, talvez isso possa abrir os olhos dos treinadores, né? Porque você pegar um time que, claro, no decorrer da rodada, com o Náutico começou hoje, segunda-feira, dentro da zona de rebaixamento, mas que daqui a pouco, a próxima rodada contra o América de Natal, que é um time acessível, que não vem numa boa fase, né? É um jogo nos aflitos, então daqui a pouco uma vitória dentro de casa, uma entrada dentro do G8, talvez possa mudar a visão desses treinadores, que estão pensando que
talvez não é uma boa pegar o Náutico, mas daqui a pouco o Náutico engrena, né? Vai bem e vê que tem potencial e acaba meio que virando um jogo para o Náutico se de fato quer contratar alguém, né? Mas Anderson, nesse momento, eu acho que eu daria mais uma chance para o Otávio Augusto, pelo menos para esse jogo contra o América de Natal, porque é um jogo em casa, é um jogo acessível, né? O América, como eu falei, não vem num bom momento, e daqui a pouco, com mais uma semana de treinamento, talvez ele mostre o Augusto mostre algum trabalho internamente lá no dia a dia interessante para a direção vê que talvez ele tem potencial, né? E se de fato ganhar, aí começa a levantar essa possibilidade de ficar mesmo, aí se perder, vai atrás de alguém, mas eu daria mais uma chance para ele no próximo jogo. E ainda tem só sobre Daniel, Lucas, é meio estranho também, né, essa questão da gestão de carreira, porque veja, você vai pegar um time, Daniel pode pegar um time na Série B, no início da Série B, né, 7, 8 rodadas, mas para ele pegar um time na Série B hoje, ele vai pegar o time que está no G4, perto do G4, a não ser que alguém da Série A tire esse treinador de lá. Aí beleza, mas provavelmente, por exemplo, a Chapecoense está no 12º lugar, o Avaí, acho que ele chegou a ser especulado, 15º, o CRB está na zona de rebaixamento, né? O ABC, lanterna, né? Então, assim, não é um trabalho que ele vai pegar tranquilo. Talvez pegasse durante o estadual, o ideal, obviamente, seria no início da temporada, mas durante o estadual seria muito mais tranquilo do que na Série B, durante a Série B, né? Ainda que com as primeiras rodadas. Então, fica difícil mesmo entender qual é esse planejamento dele. Mas vamos ver, tem rodada no meio de semana, né, na Série B. Eu acho que o Náutico ainda vai esperar mais alguns dias, pelo menos até quarta-feira, para ver, por exemplo, se essa Chapecoense, se a Argel cai lá ou não. E aí pode ser um potencial time que Daniel Paulista. E se ganha também. Ah, que susto, pô. Achei que a Argel podia ser um potencial nome por Não. Eu ia pular aqui já. Deixa Otávio. E aí, quando você começou a falar, eu disse, não, pô, esse cara não tá sugerindo isso, não. Rodolfo escuta a gente, pô. Rodolfo vai ligar para ele na hora aqui. E aí o Náutico pode dar mais um jogo para Otávio, e aí a depender do que acontecer nesse jogo de sábado, ou o Daniel se empregar, o Náutico pode ter outra opção, que é dar o pouso, né? Que o Náutico chegou a fazer uma sondagem, mas é uma situação mais complicada, porque ele saiu brigado daqui, né? Com a diretoria. Assim, bem brigado, né? Bem brigado. Né? Foi uma palhaçada que a diretoria fez com ele, a verdade é essa. Palhaçada. Eu tava comentando hoje, meu amigo, eu não voltaria, não, acho. Não sei, não. Não, pelo menos eu acho que não com essa diretoria, né? Eu acho que não com essa diretoria. Não com essa diretoria. Nada contra o clube. O jeito que ele saiu, a humilhação que ele foi ter que ir para o sub-20 Não, palhaçada. Os caras tiraram onda da cara dele, quiseram tirar onda da cara dele. E, enfim, mas futebol é isso, né, velho? Futebol é isso. O cara perdeu o emprego ali no Ituano e tá aí. A briga foi muito mais com o Ed do que com o Diógenes, mas com o Diógenes na época era o vice-presidente, respingou também, acaba que estava em contato direto. Eu acho que é um pouco diferente do que de Hélio dos Anjos, que era um problema direto com o Diógenes. E que também, meu amigo, se a merda cobre durante a Série C, a turma pressiona e Diógenes pode ser que ele abriria a mão. Não foi nem especulado, né? Não. Então a briga foi forte. Não, foi. É muito difícil. Veja, teria que convencer muito Diógenes a aceitar. E eu acho que Hélio também, né? Teriam que convencer os dois. Eu acho que talvez Hélio abriria a mão de algumas coisas, assim. Talvez do orgulho dele um pouco mais. Diógenes eu acho que menos. Porque, veja, e olha que Hélio chegou a dar entrevista que não queria trabalhar com a terceira geração de Diógenes, né? Diógenes e Hélio. Chegou a dizer isso depois que saiu do Náutico. Mas ele teria muito mais contato com o Rodolfo, com o Léo Portela, com o Gaião, né, que são os diretores ali mais próximos do futebol. Mas não tem como o treinador trabalhar no clube e não falar com o presidente. Tem muito difícil. Ainda mais um presidente como o Diógenes, porque é um cara do futebol, assim. Não é um cara alheio que tá ali só comandando, tocando o administrativo. Diógenes, por mais que toque administrativo, é um cara que tem a mão no futebol, pô. Tem a mão no futebol. Historicamente dentro do clube aí. Para amarrar, Lucas, nessa briga assim, Marchiori, Catalá, que teve, foi o nome sugerido, e Otávio, eu acho que eu daria também mais uma chance aí para Otávio, mais um jogo. E Dalpozo. Dalpozo é um que eu acho que está um patamar acima. E olha que eu fui muito crítico das duas passagens dele no Náutico. 2015 eu acho que o Náutico não subiu muito por culpa dele, de alguns erros. E 2019 ele subiu, mas naquele jeito, né, não, passando sufoco com todos os mata-matas. E 2020 foi um trabalho muito ruim, ele indicou o elenco todo, foi um trabalho péssimo, assim, 2020 dele. Estou nem falando do esporte, da passagem dele no esporte, estou focando mais... Se eu começar a falar aqui, esse cara não trabalha mais nunca.
Mas eu acho que a carreira dele ainda está um patamar ainda um pouco acima da Série C. Então seria um treinador que poderia, por exemplo, organizar a defesa, que é um grande problema do Náutico hoje. Mas Ele tá mais ou consegue fazer menos, né? isso. Veja, nunca teve muito acima da Série C. É, Ele passou a ter esse status aí de acima da Série C depois que o Sport, numa loucura, deu chance a ele, assim. Ele não tinha um mercado ali. O mercado dele era a Série C, pô. Aí, enfim, o trabalho no Sport fez com que ele pegasse o Ituano, aí fez um é trabalho... Chapecoense também, né? Teve a Chapecoense, que ele já tinha uma relação ali, né? Depois o Ituano fez um ok ali no Paulista, né? Ok não, bem no Paulista. Boa Eu não, campanha. eu não consigo analisar o desempenho, mas de resultado foi uma boa campanha. E aí agora realmente eu acho que ele tá esperando ali uma porta na Série B também. Ele talvez demore para voltar a pegar um time de Série C, mas ele nunca teve. Até o Sport abrir essa porta para ele aí. Ele era um treinador mais para baixo ali. Até teve lá atrás, ali no Náutico, foi Série B, né? Mas já estava Paraná também, meio né? Acho que ele apagado. tirou o Paraná na Série B. Se não me engano, acho que foi o Paraná na Série B. Mas já estava meio apagado também, né? Já estava. É. Mas é isso. Mas aí, é isso. E aí o Náutico vai esperar, né? Acho que o Náutico vai esperar, né? Não tenho nenhuma informação depois desse jogo, mas eu acho que com a vitória acalma tudo para a diretoria. Acho que não vai ser esse jogo que a diretoria vai dizer, não, Otávio não presta. Não acho que vai ser esse jogo. Também não acho que vai ser esse jogo que a diretoria vai dizer, vamos ficar com o Otávio aí mais uns 5 jogos. Não vai. Vai ser mais alguns dias e talvez mais um jogo, e aí ver como é que o mercado se movimenta. Por exemplo, o próprio Lousa pode cair, pode se tornar uma opção. Não sei se seria viável financeiramente, mas pode cair. A Gel não vou citar, não. Se cair, espero que nem ligue ele. Mas eu acho que a estratégia do Náutico é arriscada, mas eu entendo também para apostar em qualquer um que você não tenha tanta convicção, economiza um pouco e vai vendo como é que o time vai se comportar nos próximos jogos.